também. Gente, boa noite para vocês, sejam bem-vindos, né? Vamos ter hoje uma aula em que nós vamos ter a oportunidade de resolver aquelas questões que deveriam ser de que forma? A gente tem a aula, no final da aula, a questão que a gente resolve em sala e sempre uma atividade para que vocês resolvam na casa de vocês. Como nós estamos nessa situação, não pode colocar prazo, não pode exigir nada sem determinação, enfim, a gente não vai entrar nessa discussão. Eu vou... A última eu ainda... Tá bom, Ana, não tem problema. Acho que os prazos, se eu não me engano, são 5 de julho para que a gente possa fazer a entrega de todas as atividades. Inclusive, vai ter uma reunião daqui a pouco, por isso que eu estou um pouco querendo acelerar um pouquinho aqui, que eu quero participar para saber justamente como que, se a prova vai ser no Socrative, se vocês vão ter que tirar a prova na faculdade e tal. Surgiram várias ideias, mas ficaram de posicionar oficialmente hoje, né? Então eu nem coloquei nada no sistema, nada ainda, porque senão olha, moto, não dá para ouvir mesmo, gente? Cara, muito chato, não sei o que um cara desse acha que é legal fazer um... É isso. Chato isso, cara, muito chato. Enfim. Vamos lá, então? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para... Agora você escutou, mas também, né, brother? Parece que o cara tava tocando a moto aqui dentro da minha orelha, aqui, eu com fone ouvindo, imagina, tô a uns 30, 40 metros fácil da avenida, enfim. Tem sempre um corno para fazer alguma coisa. Agora não posso falar essas coisas, tá sendo gravado, né? Vamos lá, então. Eu vou pedir para vocês abrirem a aula, o slide da aula 2, 3 e 4, eu vou abrir aqui também para vocês, deve ir para a tela de vocês aqui, tela inteira, uma janela, a tela inteira. Deixa eu ver. Mas aí não... Eu vou ter que separar. Caramba, o que eu fiz aqui, velho? Jesus amado, cadê vocês? Aqui vocês. Vou cancelar aqui. Ao vivo, gente. Ao vivo, assim, o professor é atrapalhado mesmo. Apresentar agora, apresentar uma janela. Ah, tinha uma guia do Chrome ali, eu não sabia. Compartilhar com vocês. Ó, Carla, tem no sistema de vocês ali e tem também no grupo, eu já mandei, né? Aí agora não tem como eu parar para ir lá no grupo, nem tô no WhatsApp aí, ó. Tá? Peço para... Cadê a Med? Med, por gentileza, se você puder, envia lá no grupo para o pessoal poder acompanhar. Não sei se os senhores se lembram, vou começar aqui, não sei se os senhores se lembram, mas nós tivemos a oportunidade de falar a respeito dos princípios, né, que eu expliquei para os senhores que existem formas de se pensar o direito e premissas de onde se parte para pensar esse direito. E com base nesse raciocínio jurídico, que é isso que a gente fala de raciocínio jurídico, vocês não podem virar maquininhas de responder sim ou não. Vocês têm que aprender a raciocinar o direito. Se você machuca, né, um bem jurídico de forma considerável, se nós estivermos falando de direito formal, você atinge a lei. Se nós estivermos falando de direito material, você precisa trabalhar com a base do princípio da insignificância. Então, aí você vai entender que dentro do princípio da insignificância tem matérias, né? O direito é separado em matérias. Não matéria, direito penal, direito civil, mas nós temos a matéria em relação aos crimes contra a vida, a matéria em relação aos crimes contra o patrimônio, a matéria enquanto a administração pública. Então, existem matérias, existem situações materiais que não admitem o princípio da insignificância. Então, se você souber esse início, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ah, tá. Sim. Então, ficou todo mundo quietinho assim. Eu falei, será que eu tô na tela certa? Porque eu não sei, é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Então, vamos lá. Pode lá, fala aí. Nós só ouvimos só falar. Só não, beleza. Beleza. É que eu fiquei meio assim, né? Peraí que eu acho que entrou alguém aqui. Ó, rapaz, até o Tarek tá aqui. Brincadeira, hein? 18 pessoas, um recorde. O que aconteceu com vocês?
Hein? Fala pra mim, o que aconteceu? Que vocês estão todos aqui. Vou até tirar uma foto aqui pra mandar pra coordenadora aqui, que eu tô até É medo emocionado. desse trabalho avaliativo, É hein? verdadeiro, hein? Tô até emocionado aqui, vou até tirar uma foto, que eu nunca vi tanta gente assim, nem na sala. Mentira, na sala vocês iam, sim. Cadê? Ania Adele. Ó. Já Gente pensou pra burro. reprovar em aula online? Surreal, hein? Né, já vai, tem quem chega atrasado em casa, né? Imagina. Vamos lá. Então, no final de cada aula, gente, a gente teve a oportunidade aqui, eu trouxe um resumo para os senhores, né? Eu tento sempre fazer uma forma de apanhar o conteúdo. Essa é uma aula bem extensa que acabou levando, né, vários dias, porque justamente os senhores têm que aprender esse raciocínio jurídico. Aí nós conversamos aqui quem são os inimputáveis penalmente, né? Você tem pessoas, lá no artigo 26 do Código Penal, você tem pessoas, como é que eu faço? Se eu coloco assim, você vê eu, e aí se eu coloco assim, você vê o slide? É isso? Ou você só vê o slide? Galera? Tá aparecendo só o slide. E agora, não tá aparecendo eu? Não, tem duas agora telas. tá. Tem duas telas. Uma Tá. tela dele de Tá no vídeo cantinho, e outra aparece. de slide. Quando eu boto o slide, eu apareço no cantinho. Sim. Assim. Beleza, então. Porque aí eu quero gesticular para poder falar para vocês. Porque faz parte do meu show, né? Senão, que graça que tem aparecer, botar essa beleza toda, né? Enfim, vamos lá. Você tem pessoas que não basta só a lei, não basta só o local aonde você aplica essa lei. Você precisa que essas pessoas sejam aptas a serem punidas. Então, existem situações, seja por falta de maturidade, seja por falta de capacidade de entender o que está acontecendo, né? Isso se dá de duas formas, a falta de capacidade para saber o que está acontecendo. Você pode ter a falta de capacidade por você já ser uma pessoa que não compreende, você de repente tem uma doença mental, apesar de ter mais de 18 anos, ou você pode adquirir momentaneamente essa falta de capacidade, né? Você pode desenvolver, não adquirir, porque parece que o cara foi lá e comprou isso, né? Ele pode ter ficado louco com aquela situação, ele pode ter ficado emocionalmente muito abalado com aquela situação, e vocês vão ver, num exemplo só, como que se diferencia isso. Se você mata alguém sob uma violenta emoção, o que é isso? Você chega em casa e encontra sua esposa com 6 vizinhos seus em cima da cama. Né? A cama que você ainda está pagando. Então você fica possesso. Durante muito tempo, isso poderia ser legítima defesa em relação à honra, porque a honra era um patrimônio, um bem jurídico muito relevante durante umas décadas atrás. E aí, hoje, comparado a sua honra e a vida de alguém, a sua honra não vale tanto, não é que ela não valha. Né? Então, se você mata a sua esposa e essas pessoas nessa situação, uma violenta emoção, você não será absolvido da pena. Mas o código traz para você, lá no homicídio privilegiado, um abatimento. É uma causa de diminuição de pena. Então você vai lá e pega. A pessoa. Não é que o Estado diga, nessa situação você pode matar. Mas é que ele entende que existem situações que são tão graves que qualquer pessoa naquele lugar, a maioria das pessoas, reagiria daquela forma naquela situação. Aí, vamos para uma outra situação nessa linha de matar alguém. Suponhamos que você soube que uma pessoa da sua confiança, muito tempo, você ajudou essa pessoa bastante e tal, e essa pessoa foi lá e estuprou sua filha, criança, dentro da sua casa. Você pode estar sob uma violenta emoção, ou você pode ter entrado num estado de choque tão grande que isso te deixou uma pessoa transtornada, e você foi atrás dessa pessoa, encontrou essa pessoa na rua e tudo mais, e quando você bateu de frente com aquela pessoa, você entrou num estado que não é a violenta emoção, é num estado de
possuição, de uma coisa assim psicológica, um transtorno, que você lembrou, visualizou aquela cena, extrapolou isso e matou essa pessoa. Se ficar comprovado que no momento em que você está matando, quem que comprova isso, gente? Aqui na teoria, e se a gente vai ter um monte de informação. Quem vai dizer isso é o laudo, vai tirar exame de sangue, o psiquiatra vai ouvir, o psicólogo vai ouvir, o assistente social vai ouvir, a polícia vai ouvir, e o juiz vai concluir. Apesar de não se discutir com laudos psiquiátricos, que para o momento da ação, aquela pessoa não tinha condição de entender o que estava passando. Ou ela não tinha condição de entender que aquela conduta dela é criminosa. Você tem, por exemplo, um exemplo que se dá do erro de proibição, que nós vamos estudar no segundo semestre de Direito Penal, no Penal 2, no caso. O erro de proibição é como se um holandês, por exemplo, viesse aqui para o Brasil. Lá na Holanda pode fumar maconha. Aí ele vai na praia, acende um cigarro de maconha, e é a primeira vez que ele vem, e fuma. A polícia para ele, prende ele, leva ele até a delegacia, ele não poderá ser punido a primeira vez, que ele não sabia. Porque no país dele é normal, embora ele tenha que ter o zelo de entrar no país dos outros e saber quais são as regras. Por exemplo, você vai lá para os Emirados Árabes, mexe com a mulher do cara lá para você ver. Não sabia, para você ver se vai sobrar a cabeça assim, tá? Vai lá. É que aqui no Brasil a gente tem a nossa lei. Então, você consegue ter um abatimento, você consegue ter uma isenção, certo? Em relação à sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de entender ou a sua capacidade emocional de estar trabalhando aquilo ali. Você também tem as pessoas que são inimputáveis absolutamente. O que significa isso? Significa que não tem que não interessa. O cara pode ter 17 anos, 25 homicídios. Ele é menor de idade. Ele vai sofrer medida punitiva lá do ECA. Ele não será punido criminalmente. Da mesma forma, esse raciocínio jurídico vocês têm que ter também, porque quando fala do crime de corrupção de menores, não interessa se o menor esteja no 25º crime dele. Se você estiver cometendo um crime junto com ele, você estará corrompendo esse menor. Da mesma forma que não interessa se você é caminhoneiro, está passando na estrada e vê a menina lá na beira da estrada se prostituindo, você vai e para o caminhão para ter relações sexuais com ela. Quando você vai ver, ela é menor. Ela é menor numa situação de vulnerabilidade, de estupro de vulnerável. Então, você pode ser o 5º cara que está saindo com ela naquele dia. Você está cometendo estupro de vulnerável. Ela ainda é vulnerável. Não interessa se ela faz sexo de manhã, de tarde e de noite. Se você for pego, você será considerado um estuprador de vulneráveis. Então, por que eu quero que vocês entendam? É que o direito penal ele vai funcionar com vários viés, na verdade. Você precisa analisar ele se, primeiro, está lá na lei, princípio da legalidade. Segundo, se essa lei ela está dentro de um tempo e de um espaço que a pessoa pode ser punida. Tempo, quando? Se não prescreveu o crime, se aquela conduta que a pessoa praticou, ela realmente influenciou no crime, se esse local em que o crime foi cometido, ele é apto a receber a jurisdição brasileira, ele é apto a receber a lei brasileira, o ius puniendi do Brasil. Então, e aí, por último, você ainda tem que ver o seguinte, se essa pessoa que cometeu esse crime é capaz de ser penalizada. Então, por isso que eu digo para vocês aqui, vocês viram como eu resumi a matéria todinha para vocês aqui no primeiro slide? Porque é princípio. Eu estou ensinando vocês a pensar para chegar lá naquele resultado que a gente começou a falar. A gente não falou do fato típico, depois nós falamos da culpabilidade, aí nós estamos falando de nexo de causalidade. Tudo que eu falei lá para você está aqui nesse primeiro slide. Se você puder depois, se você tiver tempo, tiver vontade também, né, tiver gosto pela nossa matéria, você pode ler os slides de trás para frente. Tenta fazer esse exercício, porque você vai ver que a última coisa que eu falei, ela está aqui, no início aqui, deve estar aqui no meio. Tem alguma coisa sobre o que nós estamos lá no final, porque acaba que o direito é sedimentado. O que significa isso? Você vai aprendendo a primeira camada, e a primeira camada, de alguma forma, ela instrui ou compõe a segunda camada. Aí você vai para a segunda camada.
E aí a primeira e a segunda camada, ou é um conceito lá para a terceira, ou é um conjunto que somado esse mais esse vai virar uma coisa lá na terceira camada, e assim você vai chegando nas camadas mais complexas do direito. Por exemplo, vocês têm direito civil, né? Então, vocês imaginam o seguinte, ó, lá no direito civil, vocês... tem mais alguém para entrar? Desculpa, vocês estão escrevendo aqui, eu não li, peraí. Revisão, a última eu não entendi, certamente, o rastro eu não pago. A última eu não entreguei, tá? No grupo, enviei, revisão, tá os dois para mim, tá beleza. Então, beleza, não estamos perdendo nada aqui. Eu tô de olho aqui, gente, por causa da reunião lá. Conseguiram entender aí o que eu falei até agora para vocês? Tá tranquilo? Tô falando muito rápido, tô viajando demais. Lembraram? Manda aí um... Ô, professor, nesse caso de imputável e inimputável, entra o caso do rapaz que arrancou o coração da tia em Sorriso? Não lembro da história. Acho que foi o ano passado, o rapaz arrancou o coração da tia dele em Sorriso. Só que ainda não veio a perícia, não tem um psiquiatra ainda analisando. E o que ele alegou? Ele alegou que sentia vontade de matar ela, que ele tinha ódio dela e que ele também alegou que ele sentia vontade de ficar com a sobrinha dele, que ele tinha vontade de matar até a mãe dele. Então, olha, imagina a seguinte... entrou um desconhecido de fora, sei lá quem que é que entrou. Imagina a seguinte situação. Nós temos doenças... a psicopatia, a sociopatia, a pedofilia, que se caracterizam, que se materializam dentro do direito penal através de condutas que estão no código. Por exemplo, você não consegue cometer o crime de pedofilia. Você estupra um vulnerável, e isso é uma pedofilia. Você não... Patrícia, boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Então, esse cara, provavelmente, ele tem uma doença que o leva a ser psicopata. Mas daí a dizer que por ele ser psicopata, por ele não ter sentimentos, por ele não ter os mesmos valores ou respeito pelos valores sociais, ou agir de uma forma fora do pacto social, né? Você dizer que ele é inimputável é o erro. O erro é esse. Ah, ele é doente, por isso que ele é pedófilo. Não, mas o direito penal, ele não tá nem azul com a paçoca se você é doente em relação aos seus gostos. É o cara que gosta de transar com gente morta, por exemplo. O problema não é ele transar com gente morta, o problema é que o morto tem direito à questão do vilipêndio. Tem um crime chamado vilipêndio de cadáver. Quando você corta um pedaço da pessoa morta, ou você transa com essa pessoa, ou você mancha de alguma forma essa honra objetiva da pessoa, porque depois que ele tá morto, ele não tem mais sentimento. Ah, ele ficou magoado porque transaram com ele. Não. Mas a família dele... Mas imagina assim, a família dele... Com a tia Calma, dele. só para você entender o contexto. O que se pune é se ele sabia ou não, se ele tinha condição ou não de saber que era errado tirar o coração. Então, se ele fala assim, eu odeio a pessoa e vou lá e tiro o coração, ele dá indícios de que ele acha que é certo fazer isso. Certo? Ele é um psicopata. Mas daí a dizer que ele estava fora de si, que ele não tinha controle sobre os seus atos, que ele não sei o quê, somente o laudo. Então, eu posso compartilhar o vídeo dele lá no grupo? Pode. Bom, depende de se o pessoal da sala é sensível, né? Pra mim, se quiser, manda no meu privado também, não tem problema. Ou quem quiser aí se manifesta que a colega envia o vídeo, pra gente também não chocar todo mundo, porque tem gente que é sensível, tal. A nossa matéria faz parte de uma grade, né? E tem pessoas que se veem obrigadas a fazer a nossa matéria. Então a gente tem que respeitar limites das pessoas também. Então, é isso que eu quero que você saiba. Quando você lê o artigo 26, ele fala assim, a falta de capacidade para o entendimento da coisa. Não sei se é exatamente esse o texto, mas é a falta de capacidade naquele momento. Porque pode ser que, assim, você tem pessoas, por exemplo, dentro dos vulneráveis sexualmente, você tem aquelas pessoas que têm síndrome de Down. Algumas pessoas dentro da síndrome de Down, elas não têm capacidade de discernimento algum.
Nenhum para fazer nada. Elas têm níveis de síndrome de Down. Outras têm capacidade de discernimento para trabalhar e para ter uma vida sexual sadia. Inclusive, isso é um direito constitucional dessas pessoas. Então, o laudo, se você tiver uma relação com uma pessoa que tem síndrome de Down, por exemplo, num grau baixo, aí o pai dela descobre, porque ela é nova, tem 18, 19 anos, vamos supor. E ele vai lá na delegacia com ela e fala que você estuprou ela. Vai ter um laudo, ela vai conversar com psiquiatras, porque você pode ver que tem aquele carinha do síndrome de Down lá no trabalho, que é o bobão, mamãe, que fica andando atrás e tudo mais, e tem aquele que é o danadinho, que você pega o celular dele, é só pornô, ele tá o dia inteiro. São duas pessoas diferentes. O que vai dizer, o que vai determinar se a pessoa tem ou não tem o discernimento? Laudo. É que aqui no campo teórico a gente quer sempre colocar as coisas práticas. E aí a minha resposta vai ser sempre seca e você vai ficar sempre com um vazio. Por quê? Precisa do laudo. Quando a gente for estudar lá no processo penal, nós vamos estudar os meios de prova. Aí vocês vão ver que a prova pericial, a prova documental, a prova testemunhal, nós temos várias espécies de prova, e aí nós vamos estudar as provas em espécie. E eu vou falar de cada... Eu, né, o professor da matéria, na verdade, né, fala de cada espécie de prova, aí a gente dá todos os exemplos, tudo de novo, para que você consiga lá na frente ligar isso que eu estou falando para você aqui agora. Tranquilo? Vou procurar aqui a aula 5. Ok, eu vou encaminhar lá no grupo a entrevista. Por favor, aí daqui a pouco eu olho, porque aqui eu tô meio... Eu não gosto de abrir tudo ao mesmo tempo, porque eu tô perdido aqui. É a primeira vez que eu tô usando isso aqui, então eu tô meio perdido e tô aprendendo. Aí eu olho lá. Mas isso que eu tô te falando. Normal. Antigamente ainda falava assim, ele bateu nela porque ele tava bêbado. Então, nossa, né? Se ele chegou em casa loucaço de droga, totalmente inconsciente, e bateu nela a primeira vez, é possível de se acreditar nessa história, desde que o laudo, né, ele vai demonstrar, o psiquiatra, a hora que ele contar o passo a passo do que ele lembra e as pessoas passo a passo do que ele fez, ou ela fez, o psiquiatra vai chegar a uma conclusão lá, o perito, né, o psiquiatra nomeado perito, vai chegar a uma conclusão que vai dizer se é ou não é. Vocês estão vendo a lei no espaço aí agora? Alô? Vocês não estão aí, né, seus malas? Vocês só estão com... gurizada, vocês são terríveis, né? Vocês só estão de... vamos lá. Questões. A respeito do Código Penal. Caramba, eu fiz aqui. Tá. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta. Eu dei spoiler aqui para vocês. A alternativa correta é a letra C. Ninguém pode ser punido por fato que a lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude da execução, mas não os efeitos penais da sentença condenatória. O que está errado aqui? Ora, se a lei deixa de ser crime, os efeitos dela também vão embora, ué. Não tem porquê. Ninguém pode ser punido, cessando a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Aqui, ó. O direito penal tem essa vantagem, gente, que ele vai estar sempre em português. É o que está escrito ali mesmo, não tem muito. A gente erra por uma mania de querer botar o nosso senso comum daquilo que a gente conhece aqui da vida de fora, que a gente acha que a gente sabe, e a gente leva isso como verdade, e aí quer ler a lei penal e quer botar C. No direito penal, não sei se vocês estão vendo, mas o direito penal tem que ser uma luva. Se apertar, se faltar uma letra, tá errado. E se sobrar, se tiver frouxo, não serve. A luva só serve se for exatamente do tamanho da sua mão. Então ele é adequado, proporcional, ele é legal, ele precisa estar tipificado. E aí não tem que nem se fosse. Não tem analogia. Tem interpretação analógica. Quando a lei permite você interpretar, ela vai te dando alguns exemplos sobre aquilo. Por exemplo, lá no crime de homicídio, você tem assim, matar a pessoa por meio de explosivo, fogo ou outro meio insidioso. O que ele quis dizer com isso?
outro meio parecido com esses dois. Ele veio dando uma linha de exemplo para vocês, que se, por exemplo, assim, eu não explodi você com dinamite, eu explodi você com uma bazuca. Ah, não estava escrito lá que era de bazuca. Estava errado se não tivesse escrito. Aí quando ele coloca assim, outro meio insidioso, ele não permite você pensar que explodiu, velho. Explodiu. Não interessa se foi com uma bomba de átomo, se foi com uma bomba nuclear. Não interessa. Se a pessoa explodiu, é um meio insidioso. Então, ele não permite que você coloque e se. E cada vez que você botar aí um e se, o direito vai mudar. Por isso que aí o pessoal fala, mas aí tudo depende. Depende, você não sabe a história que você está contando. Eu me defendo, ou acuso, de um fato. Quando vocês forem ler lá a denúncia ou a queixa-crime, que são as peças que iniciam a ação penal, vocês vão ver lá que diz assim, uma descrição detalhada dos fatos. Não pode ser, Joel matou Maria. Pode ser só isso. Joel, no dia tal, de tal forma, testemunha viu, fez tal coisa. Quanto mais informações... Oi. Tava demorando, né, Joel? Alô? Alguém tá falando alguma coisa? Tava demorando, mas Joel matou dessa vez, né? Joel não morreu. Então tá bom, melhorou pro Joel. Vamos lá. A lei posterior, que de qualquer modo favorece... Alguém entrou de novo. Ah, tá aqui. É o Joel falando aqui. Eu não enxergo, vocês repararam, né? Então dá. A lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente aplica-se aos fatos anteriores, exceto se decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Gente, lei benéfica retroage. Lei maléfica não retroage. Isso nós estamos falando de direito penal, não de direito processual penal. Vamos ver aqui que tá. Mais alguém está entrando. Rael. Fala, Rael, seja bem-vindo. Deixa eu voltar lá para o outro slide. Para os efeitos da ação penal, consideram-se como extensão o território nacional as embarcações, aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre, bem como as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou alto mar. Basicamente aqui. Se for oficial brasileiro, tiver serviço do governo de alguma natureza, onde for. Se for particular, aqui no nosso território, naquelas situações que nós estudamos de mar territorial, de espaço aéreo, das embaixadas, das embarcações, aplica-se a nossa lei. Essa seria a nossa alternativa correta. Se vocês fizeram aquilo que eu pedi para vocês na época, que era procurar um mapa mental, eu acho que eu mandei no grupo, na verdade, um mapa mental disso aqui. Fica muito fácil de você visualizar, porque acaba tendo essa divisãozinha. Ou é oficial, ou é particular. Aí, sendo oficial, tanto faz. Sendo particular, só onde a nossa lei aplica. Então, fica bem sossegado. Considera-se praticado o crime no momento em que o agente atinge o resultado pretendido. Eu vou fazer para vocês, eu acho que eu já também mandei esse mapinha mental no grupo, tem um mnemônico que é o LUTA. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Quando eu... Me fala aí uma coisa, que se eu colocar essa tela, vocês estão vendo a tela do documento aí? Alô? Estão vendo a tela em branco? Não, aqui é das questões. Estão lendo essa tela aqui, luta? Deixa eu... Não, tá na tela das questões, pelo menos no meu aqui, deixa eu ver se tá travado. Não. Questões ainda. Tá na tela da questão, né? Não saiu. Então, peraí que eu vou voltar lá na tela da questão e vou escrever lá. Então, imagina aqui, ó. Dá pra ver eu escrevendo agora aí, ó? Sim. Escrevi luta, né? Sim. Vou aumentar aqui. Quando a gente fala da lei penal em relação ao lugar, nós usamos a teoria da ubiquidade, que tanto faz o tempo ou o espaço. Nós já vimos isso lá. Quando a gente fala da lei penal em relação ao tempo, nós usamos a teoria da atividade. Então, o luta é o mnemônico aqui para você nunca esquecer. Quando a gente fala de tempo,
não fala, nós estamos falando do momento da ação, do momento da conduta. Quando a gente fala de lugar, tanto faz o lugar onde o tempo começou, onde a conduta começou, quanto, eu estou botando o dedo aqui como se você estivesse vendo eu fazer, quanto a onde se deu o resultado. Então, imagina o seguinte, eu dou um tiro no Joel, ali em Foz do Iguaçu. Pá! Aí Joel vai, cai e morre lá no Paraguai, do outro lado. O lugar do crime pode ser tanto aonde eu dei o tiro, quanto onde Joel morreu. Vocês vão ver depois as regras de competência, que a gente sempre acaba dando preferência para o local aonde pode se produzir mais provas. Que foi no local aonde eu atirei, aonde eu fiquei. Não falei que eu fugi para o Paraguai. Então a polícia paraguaia, para me investigar, ela teria que entrar aqui no Brasil. Então, só tem o corpo do Joel caído lá do lado do Paraguai. Então tem uma ordenzinha de preferências, né? Que vocês vão ver a respeito das competências. Mas isso é uma matéria lá para processo penal. O que eu gosto de falar para vocês assim? É para vocês entenderem que tudo tem regra, nada é da cabeça de ninguém. Então é só ter calma e entender que vocês vão juntando esse quebra-cabeça e vão ver que isso é muito simples depois que vocês conseguirem enxergar o todo. Considera, tá, já falei sobre isso, em nenhuma situação a lei brasileira pode ser aplicada nos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcação estrangeiras de propriedade privada. Mentira, né? Mentira, porque se essas aeronaves ou embarcações estiverem aqui no nosso território, aplica a nossa lei. O exemplo que eu dei para vocês é aquele navio holandês do aborto. Não sei se vocês lembram desse exemplo, que se ele parar lá no mar alto, eu tô com a série na cabeça do 3% lá. Se ele parar lá em alto mar, onde não é terra de ninguém, e as pessoas saírem daqui grávidas e forem para lá abortar, o navio é holandês, no país dele pode fazer aborto, e o local onde ele está não alcança a lei brasileira. Então pouco importa se o brasileiro foi lá fazer alguma coisa nesse sentido. Então, agora, se ele vem para dentro da nossa zona de território, de mar ali, nas léguas submarinas, em que nós temos a abrangência da nossa lei brasileira ali, ele vem e fala, aqui nós praticamos aborto, ele vai ser responsabilizado por praticar um crime dentro do nosso território. A gente é aquela coisa, minha casa, minha regra. Não interessa quem você é na minha casa. Se você estiver fazendo coisa errada, eu tenho como aplicar a minha regra. Aqui eu tentei traduzir para vocês e resolver para vocês de cabeça aqui os exercícios. Aqui está a letra da lei. Eu não queria ficar lendo, porque é chato. Eu acho que vocês têm capacidade também de ler. Né? Vocês podem ver que tudo isso que nós conversamos, olha aqui, está até no artigo 5º. Os 10, 15 primeiro artigo do Código Penal são fundamentais para vocês entenderem todo o resto. Vamos lá. Questão para juiz. Aí, ó, vocês estão porreta. Eu falei do luta de novo. Ó. Vamos lá. Para efeito da análise do local do crime, a legislação brasileira adota a teoria da ubiquidade. Para vocês verem aqui, ó, 2000 e dá para ver o sublinhado aí, ó, 2019, ano passado. Isso é tão batido, é tão fácil e ainda cai, ó, para prova de juiz. Tudo bem que é lá no Acre, mas se é juiz, você quer 35 mil em qualquer lugar. Não vem chorar, não. É incabível a retroatividade da lei, não sei o quê. Não interessa se é a lei, não sei o quê. Se é retroativo, ela tem que ser, para ser cabível, tem que ser uma coisa benéfica. Então vamos ver o que ele falou. Ainda que o resultado das incidências de sua disposição na íntegra seja mais favorável. Peraí, ó. Ainda, advindo a aplicação da lei, permitida, no entanto, a combinação de mencionadas leis para benefício do agente. Aqui é uma questão de interpretação que ele está falando com vocês aqui, que diz o seguinte, que é incabível a aplicação da lei favorável. Opa, claro que não. Se é favorável à lei, ela não tem exceção. Ela retroage. E acabou. Então, ó, cuidado com esses incabível, impossível, incorreto, porque é pegadinha. O Código Penal brasileiro não adotou o princípio da representação da eficácia espacial no Código Penal. Vou ser muito sincero com vocês, nem lembro qual que é esse princípio. Vamos ver aqui se eu sei. É errado, né? O princípio da representação. Ah, o da bandeira, tá? Tem outro nome. O princípio da bandeira é o que eu acabei de falar para vocês aqui, né? Se a aeronave ou o navio estiver, né, com a bandeira do seu estado, lá no estado deles, é uma coisa. Se tiver
aqui no nosso estado só de maneira oficial para não ser aplicada a nossa lei. Então, vamos supor, o mesmo filho do... Como é que é o nome do cara? Do cônsul, aqui do diplomata lá da Holanda, ele tá na praia, ele chegou no Brasil hoje, ele quer fumar maconha, e ele sabe que a lei brasileira não permite fumar maconha. O que ele faz? Ele entra dentro do carro da embaixada da Holanda, que é um carro oficial da Holanda, e fuma maconha lá dentro. Lá dentro ele pode. Por quê? Porque a aeronave, a embarcação, ou o que quer que seja ali, o carro, ele é parte do Estado holandês, porque nós temos tratados internacionais com a Holanda, que se o o diplomata brasileiro estiver lá na Holanda, e aí vamos supor que seja crime cortar unha e jogar no chão. Se ele fizer isso dentro do carro da embaixada brasileira lá na Holanda, eles não podem punir ele, porque aquele pedacinho ali é como se fosse território nosso, assim como aqui, território deles. Aí Joel vai vir, professor, então, mas e se ele construir um bairro, então ele pode fazer o que ele quiser? Não, ele não vai conseguir construir um bairro. Se aqui a embaixada tem 30 metros quadrados, lá vai ter 30 metros quadrados. É exatamente a mesma proporção de terra, certo? E existem limitações dentro dos tratados, né? Que aí também o cara quer matar alguém no país dele pode. Vamos supor, tem um diplomata de Guiné-Bissau e lá em Guiné-Bissau pode fazer determinadas coisas. Se essa pessoa começar a fazer isso de uma forma reiterada, o Brasil vai pedir para que essa pessoa seja retirada do território dele, né, que embora ele seja de outro país, de outra cultura, os tratados eles visam um raciocínio mundial e existem outros tipos de tratado, né, de direito à vida, de direitos humanos, que se sobrepõem a esses direitos que esses países têm lá na terra deles. Não que lá na terra deles eles vão deixar de fazer. Mas, normalmente, quando um país tem determinados comportamentos, determinada cultura que é muito diferente dos outros países, eles não deixam esse país associar, por assim dizer, não deixa ele entrar nesse tratado, por assim dizer, se ele não assinar um termo de mudar. Um termo de diminuir a poluição, um termo de combater o aborto, de combater o feminicídio, de combater o infanticídio, de combater, sei lá, são N os fatores. Vocês direto devem ver que, por exemplo, os Estados Unidos assinou o protocolo de Quioto para entrar na Nação Unida. O que é o protocolo de Quioto? Reduzir a emissão de gases, de poluição. Mentira, ele foi aceito depois que assinou, e depois não reduziu. Aí os caras estão tentando expulsar ele, mas não expulsa ele por questões políticas de outros tratados, enfim, os mais variados. O Irã lá, a Coreia do Norte, para ela ser aceita num grupo econômico desses, a zona do euro, por exemplo, se ela estivesse na Europa, ou os tigres asiáticos, no caso lá que ela está na Ásia, ela tem que, normalmente, abrir mão da produção do material bélico, das armas biológicas e tudo mais, porque isso vai contra a ordem mundial. Mentira, claro que nós sabemos que existem interesses desses países controladores, mas enfim, eu estou explicando para vocês aqui a questão de por que a norma daquele país vale no nosso país e a nossa vale no país dele, por causa desses tratados que nós temos com esses outros países. Vamos lá. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, julgue os itens a seguir, tendo como referência o Código Penal, a jurisprudência dos tribunais superiores. Quando fala assim de tribunais superiores, toma cuidado para você não confundir, porque tem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e o Supremo Tribunal Federal. É muito comum vocês trocar essas duas letras aqui, ó, essas duas palavras aqui, ó. Superior, aí você fala assim, Supremo Tribunal de Justiça ou Superior Tribunal Federal. É muito comum, mas é um erro bobo que você não precisa cometer. Também não vai alterar muita coisa, não vai ser isso que vai liberar seu cliente ou prender ele, não, tá? Mas é que os caras são chatos, e eu também sou chato, sou professor, tenho que ensinar para vocês certo. A lei penal mais benéfica retroagirá em benefício do réu, de acordo com o princípio da retroatividade benéfica penal. Parece-me adequado. Em relação ao tempo, o direito penal adota a teoria da atividade. Vamos lá, então. Ó, tá. Estamos falando de tempo, atividade, ó. Fechou. Também tá legal. Em relação ao lugar do crime, a teoria o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado. É resultado? Também, mas
teria que ser da ubiquidade. O que significa a ubiquidade? Tanto o resultado quanto a atividade. Aqui você já mata a 3. Você matando a 3, não pode ser essa, não pode ser essa e não pode ser essa. Só pode ser essas aqui. O que confirma para mim que a 1 tá certa e eu sei que a 2 tá certa. Então vamos ler a 4 só para a gente não ter choro aqui. Ó como é que você faz questão. Eu tô indo muito rápido? Alô? Gente? Pelo menos um. Tô movendo. A lei penal benéfica aplica-se ao crime continuado ou permanente, ainda que ocorra superveniência da lei penal mais gravosa ao longo da atividade delitiva. Aqui é um conhecimento que vocês ainda não têm, por causa do crime permanente ou crime continuado. Nós chegamos a falar dos crimes formais, dos crimes materiais, dos crimes de resultado naturalístico, de mera conduta e... nós falamos sim de crime permanente. Não, ainda não falamos. O que significa um crime continuado ou um crime permanente? Por exemplo, o crime de sequestro, ele é um crime só enquanto a pessoa está sequestrada. Porque se você ficar sequestrado 2 dias, 3 dias, 4 dias, não são 4 crimes de sequestro. É um crime que, enquanto você estiver sequestrado, ele vale. Então, imagina que a pessoa foi sequestrada hoje, amanhã sai uma lei dizendo que sequestro é um crime pior do que estava sendo, e essa pena aumentou. Se essa pessoa que cometeu o crime de sequestro aqui hoje, ela cometeu hoje o crime de sequestro, eu estou fazendo na mesa, vocês não estão conseguindo ver. Ela cometeu hoje o crime de sequestro, aí sai uma lei depois aqui, que aumenta a pena do crime de sequestro. Essa pessoa só é presa por esse crime de sequestro aqui, momentos depois da lei. Ela vai responder pela lei que estava valendo quando ela foi presa. Não pela lei anterior. Aqui o que ele está dizendo? Que se for mais gravosa, não. Está errado. Essa é a exceção. Então, provavelmente, letra A. Uai. Tá. Eu troquei. Burro. Letra A. Ela mesmo, como nós havíamos dito, a questão 1 e 2 estão corretas aqui. Deixa eu só apagar aqui, que depois eu uso esse material, aí o pessoal vai ter a resposta já. Se bem que tem na próxima lâmina, né? De novo. Aí, ó, lugar do crime, tempo do crime, tal. Vamos lá. Questões. Os crimes cometidos em embarcações oficiais brasileiras, ó a palavra aqui, ó. Ó a frase aqui, ó. Se é oficial brasileiro, vai aplicar a nossa lei. Então vamos lá. Em alto mar, serão de competência da Justiça brasileira em relação ao princípio da representação, territorialidade, defesa ou nacionalidade ativa. Eu vou falar para vocês que eu fui muito sacana com vocês aqui em relação a esse princípio, porque é um princípio muito pouco utilizado. Então eu trouxe para vocês, aproveitei a oportunidade, trouxe para vocês nesse exercício, para que vocês soubessem o que significa o princípio da nacionalidade ativa e o princípio da defesa. O princípio da nacionalidade ativa, que aplica-se à lei nacional ao cidadão que comete o crime no estrangeiro. Então, o brasileiro, se ele cometer um crime no estrangeiro, por conta do princípio da nacionalidade, ele será punido. O princípio da defesa, ele leva em consideração a nacionalidade do bem jurídico tutelado. Então, imagina o seguinte. Quando você está lá naquele carro da Embaixada Brasileira, lá na Holanda, e alguém vai e joga uma pedra nesse carro de propósito para quebrar esse carro. Esse carro, ele é patrimônio nacional. Se ele joga essa pedra no presidente, se o Bolsonaro leva aquela facada lá na Venezuela, sei lá, de um venezuelano, ele está ferindo ali o interesse do Brasil. Não importa onde está esse interesse do Brasil. Se essa situação é oficial brasileira, a nossa moeda, o nosso patrimônio, o nosso presidente, os nossos símbolos, que vocês devem ter estudado lá, vou botar até um ponto final aqui, aproveitar para arrumar. Perdão.
Eu tenho toque, gente. Pronto. Aí, se esse crime é cometido contra o nosso interesse nacional, ele vai ser aplicada a lei brasileira. Lembra que eu fiz aquele resumo para vocês lá? Lá no início de hoje, quando a gente começou a falar, eu falei para vocês assim, nós levamos em conta o bem jurídico que é atingido, se está na lei, se a pessoa pode ser punida, o local onde isso acontece. Perceba aqui, ó, a pessoa, a lei, o local. As formas mudam, as formas de relação. Vocês estão em contratos ou em obrigações no direito civil? Oi? Alô? Oi. Isso, desconhecido. Patrícia. Os veículos oficiais são como se fosse uma extensão territorial. Exatamente. Exatamente. Vocês estão em negócios jurídicos, contratos. Massa. Então, vocês aprenderam no primeiro semestre bens e pessoas. Só para você saber separar o que é uma pessoa e o que é uma coisa. Praticamente isso que você viu. Em negócios jurídicos, vocês estão aprendendo que quando as pessoas se relacionam, ou quando as pessoas têm relacionamento com coisas, compram coisas, vendem coisas, nós temos regramentos diferentes. Aonde está uma regra disso? Nos contratos. Os contratos são a regra por quê? Porque a lei diz que quando uma pessoa vai comprar algo da outra, tem uma forma disso se relacionar. No direito penal, é muito parecido. O direito civil vai evoluir da seguinte maneira: contratos, negócio jurídico, aí responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? Se você não cumprir aquele contrato, você vai ser penalizado de alguma forma. Aí você vai para direito de família. Quando as pessoas se relacionam sentimentalmente, se procriam e etc e tal, tem uma tutela do Estado sobre isso, tem uma regra do Estado sobre isso, mas isso nada mais é que uma forma de relacionamento das pessoas. Aí quando você se relaciona uma pessoa física com uma pessoa jurídica, isso pode ser uma relação de consumo, pode ser uma relação empresarial, pode ser uma relação de emprego, de trabalho, que aí é uma outra matéria. Mas percebam que são regramentos de relações. Aqui no direito penal, como é que nós trabalhamos esses regramentos? Depende do lugar, depende do contra quem, depende de quem fez, depende do resultado que isso deu, depende do tipo de coisa que foi feita, e é isso que você precisa ter mais claro na sua cabeça. Quando tem violência e grave ameaça, não se aceita insignificância. Aí o cara vai falar para você assim, Ronaldo deu só um tiro no Joel. Como não matou, não dá nada. Peraí, cara, teve violência e grave ameaça, claro que dá. Não tem que matar para dar, tem tentativa de homicídio. Tem lesão corporal leve, tem lesão corporal grave, tem lesão corporal gravíssima, tem lesão corporal seguida de morte. Então, a depender desse conjunto de elementos, da forma como ele se dispõe, você vai ter um resultado diferente. Vocês vão ver, por exemplo, olha só como é que é legal essa coisa do... Nós temos o estelionato e o furto mediante fraude. São dois crimes que parece a mesma coisa. Vamos lá. Joel, dona de casa, estava lá fazendo a comida dele, tal. A galera foi, bateu na campainha e falou que era da Claro TV. Joel deixou a turma entrar, virou as costas e foi continuar a fazer o almoço dele, Dona Maria, né? Não é Ave Maria, não, é Dona Maria Joel. E faz direito essa comida aí, e aquela peixada lá, você acabou? Era da sua família? Tô de olho naquele negócio seu lá, hein? Quando tudo melhorar aí, a gente vai lá destruir na sua família. Voltou lá para fazer o feijão dele, e enquanto ele estava na cozinha fazendo o feijão, os caras começaram a abrir gaveta. Caminhãozão, hein? Agora deu para vir, não deu não? O cara começa a abrir a gaveta e retira os bens do Joel. Percebam que o cara enganou o Joel para entrar na casa do Joel para poder retirar os bens dele. Então, esse cara, ele furtou o Joel se passando por pessoas da Claro. Então, isso é um furto mediante uma fraude, através de uma fraude, através de um engodo. Diferentemente de Joel tá lá na casa dele, mexendo a panela para fazer o mingau. Claro, e a sua fé, eu não confio.
Ah, tá. É realmente, são os golpes, eu tô usando porque são os golpes mais comuns. Então, Joel tá lá mexendo o angu dele, toca a campainha, é a turma da Claro. Aí a turma da Claro chega pra Joel, olha pra ele com essa cara de inteligente, né? E chega pra ele e fala assim: ô, você quer ter todos os canais da TV a cabo de graça pra você? Aí Joel, nossa, claro que eu quero. Então me empresta a sua televisão aí que eu só vou ali no carro configurar. Joel vai e entrega a televisão. E volta pra fazer comida. Os caras, ó, vazam. Isso é estelionato. Percebam que nós estamos no mesmo conjunto de informações, mas dependendo da forma como essas informações são colocadas, você tem dois resultados diferentes, dois crimes diferentes, duas condutas diferentes, certo? Então, nesse sentido, ai caramba, 8 horas já. Nesse sentido, é que eu falo para vocês que é muito mais importante vocês aprenderem a pensar o direito do que decorar o direito. Quanto antes vocês tiverem essa oportunidade de conseguirem fazer com que esse raciocínio jurídico ocorra, mais fácil nós vamos ter o seu entendimento da matéria. Vamos lá. Atividade. Opa! Joel, olha lá ele. Brasileiro, vítima de um furto na cidade de Paris, na França. O autor de delito foi identificado na ocasião. José, um colega, José não, Verônica, né? Um colega brasileiro que residia no mesmo edifício que Joel. A justiça francesa realizou o processo e, ao final, Joel foi definitivamente condenado a uma pena de 2 anos de prisão. Ao retornarem ao país, Joel fez o mesmo. E José fez o mesmo antes de cumprir a sua condenação. Nesse caso, o Código Penal brasileiro. O que acontece aqui? Joel ele foi vítima de um furto lá em Paris, e o José, que foi o amigo dele, foi identificado como quem furtou Joel. A justiça francesa foi lá e condenou o José a 2 anos de prisão. Quando os dois voltaram ao país, o José também voltou antes mesmo de cumprir a pena dele lá. O que significa isso? Gente, nós vimos na Lei Penal no Espaço que tem 2 situações aqui. Se existir a possibilidade da lei penal brasileira punir essa pessoa, que ele é brasileiro e o crime foi contra brasileiro, mesmo tendo sido lá na França, essa pessoa pode cumprir a pena integralmente aqui no Brasil, ou se a pena aqui no Brasil for maior que a pena lá da França, que seria o caso aqui, por exemplo, o crime de furto nosso aqui tem pena de 1 a 4 anos, né? Então, vamos supor que essa pessoa tivesse sido condenada a 4 anos aqui no Brasil e a 2 anos lá na França. O Joel poderia entrar com a ação aqui pedindo para essa pessoa ser condenada aqui no Brasil. E o que aconteceria? Se esse José tivesse cumprido esses 2 anos de pena lá na França, ele chegando aqui no Brasil, ele teria que cumprir mais 2 anos de pena. Certo? Então, lembra do caso do Neymar? Lembra do caso do Neymar? Se eu não me engano aqui, deixa eu ver se eu pego aqui o CP para a gente pegar o artigo certinho aqui. Código. Artigo 7º, se eu não me engano, mas aí não tem. Gente, não é loucura decorar os trem de cabeça, tá? O professor faz isso porque acaba que a gente fala tanto sobre isso que a gente decora. Ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Tá aqui, ó. Nos casos do inciso 2, os crimes praticados por brasileiros, inciso 2, a linha B. Eu vou copiar aqui para vocês poderem ver também. Espera aí. Aqui, copiei aqui. Deixa eu voltar lá na tela do slide aqui. Tá ficando bom esse trem aqui. Brinca comigo pra você ver. Não tanto, não pode falar muito não. Ó, vou botar uma letra maior aqui que dá pra gente enxergar melhor. Bicho burro. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes
contra a vida ou liberdade do presidente da República, não é o nosso caso aqui. Os crimes contra o patrimônio, da fé pública, tal, também não é nosso caso aqui. Não tem nada de oficial no nosso caso aqui. Cometidos contra a administração pública por quem está a seu serviço, de novo aqui, ó, oficial. Genocídio, aqui é uma parada de tratado. O que nós vamos olhar? A situação do inciso 2, que fala quais são os crimes que, embora cometidos lá no estrangeiro, são sujeitos à lei brasileira. Tá. Os que por tratado ou convenção o Brasil se combinou a reprimir. Nós temos um tratado, por exemplo, gente, de lavagem de dinheiro. Então, mesmo cometido no estrangeiro, se envolver situações de empresas brasileiras, como foi o caso da OAS, por exemplo, lá da Odebrecht e tudo mais, mesmo sendo lá na Nicarágua, onde quer que tenha sido a tramóia desse povo, estão sujeitos à lei brasileira. Espera que eu acho que entrou alguém aqui no nosso... Não, alguém estava digitando. Extraterritorialidade condicionada, exatamente. Deixa eu ver assim. Ele não poderia morrer hoje, não? Vai morrer já já, relaxa, Verônica. Eu vou atropelar o Joel já já. Eu vou agora que passar o próximo caminhão, a gente mata o Joel. Pra ele aprender. Peraí que eu tô no lugar errado aqui, que eu já abri um tanto de tela que eu me perdi. Tá. Os crimes praticados por brasileiros, ó, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados por brasileiros. Então, essa aqui seria a nossa resposta. Aí, vamos continuar então aqui, para você ver. Na letra da lei, tudo que a gente já conversou. Vou apagar esses aqui, que atrapalham até a nossa visão, esses que eu copiei da página do Congresso. Aí vem sempre com esse trem de link aqui. Tá. Ó, no caso do inciso 1, daqueles crimes lá oficiais, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. O que significa isso? Deu a facada no Bolsonaro lá na Holanda, o cara foi absolvido, o cara acha que é certo, não gosta dele, pá, tal, deu a facada nele. Beleza, tudo bem, o país lá não tem a sua autonomia e sua soberania, mas essa pessoa estará sujeita aqui a ser condenada ou absolvida pela nossa legislação, vai estar respondendo por isso. Nos casos do inciso 2, ó, os crimes praticados por brasileiro, embora lá no estrangeiro, viu? Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para ficar mais legível aqui. No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições, que o Joel acabou de falar para nós aqui. Extraterritorialidade condicionada. Condicionada ao quê? Quais são as condições? Essas condições aqui. Ora, se um brasileiro, eu estou apontando lá para o parágrafo 2º, lá em cima no 7º está dizendo assim, foi cometido no estrangeiro, mas por um brasileiro. Para aplicar a lei brasileira, o que precisa? Primeiro, o cara vir aqui para o Brasil. Né? Porque se ele for lá para o Uruguai, cometer um crime na Holanda, contra brasileiro. Aí ele vai para o Uruguai. Não tem como a gente aplicar a lei brasileira. A gente precisa necessariamente que o camarada tenha entrado aqui no nosso país. Segundo, o fato ser punido no país que foi praticado. Porque senão, imagina, Joel vai fazer uma viagem lá em Amsterdã para fumar toda a maconha que ele conseguir do mundo e de todos os tipos e tal. Que eu boto fé, eu sei, pela cara do Joel a gente já tá ligado, né? Não precisa esconder que não é possível que come tanto assim só por fome, né? Vamos lá. O fato precisa ser punido no país que foi praticado. Então, se Joel vai lá para a Holanda e fuma maconha, se Joel vai para a Holanda e faz um aborto lá, Joel, quando volta para o Brasil, ele não pode ser punido. Embora seja um brasileiro praticando um crime aqui no Brasil, uma coisa que é crime aqui no Brasil, se lá não é crime, essa pessoa não pode ser culpada aqui também. Pegaram? Então, vamos lá. Estar o crime incluso entre os quais a lei brasileira autoriza a extradição. Tem que ter tratado, né? E aí, quando a gente fala assim que tem que ter tratado, é justamente sobre esse tipo de situação. Por exemplo, a Constituição fala pra gente que o brasileiro nato não pode ser extraditado. O que significa isso? Se eu cometi um crime lá nos Estados Unidos e esse crime é punido aqui no Brasil e eu estiver aqui no Brasil, você não pode me mandar lá para os Estados Unidos para eu cumprir a pena lá. Eu tenho que cumprir a pena aqui, que eu fui preso aqui. Agora, se nós tivermos
um acordo de extradição em relação a alguns crimes, como é o caso do tráfico de drogas, né? Eu posso ser mandado para lá, para cumprir lá. Entenderam? Quando a gente fala assim, depende dos tratados e tal, os tratados são justamente em relação a isso. Porque senão, você imagina o seguinte, vamos dar um exemplo aqui tradicional aqui da América do Sul, tal do Pablo Escobar. Ele cometeu a maioria dos crimes dele, o tráfico de droga dele, massivamente foi para os Estados Unidos. Aí ele foi preso lá na Colômbia para cumprir pena lá na Colômbia, onde ele manda em tudo, onde ele teve as maiores regalias do mundo no presídio e tal. Complica, né? Não é uma punição. É, na verdade, até ridículo. Então, os tratados internacionais são justamente para evitar esse tipo de constrangimento, esse tipo de situação de injustiça, né? Outra coisa. O cara que cumpriu lá no estrangeiro, praticado por um brasileiro, que quando ele voltou para o nosso país, quando aquele crime não era de extradição, quando tudo aquilo que a gente já falou, e ele não tiver cumprido essa pena lá no estrangeiro ou absolvido, ele não pode ser punido aqui. Então vamos supor que Joel foi acusado lá na Holanda, que ele foi fumar a maconha dele lá, aí Verônica, revoltada, bateu na porta dele, perguntou se ele queria um aço ou uma esquadrilha da Sofer, e ele, revoltado com essa situação muito louco, foi lá e deu-lhe porrada na Verônica. Lá na Holanda, consideraram que ele agiu em legítima defesa, que ele foi absolvido lá no estrangeiro. Ou Joel não sabia, mas se ferrou, e bater na Verônica lá na Holanda deu para ele uma pena de 18 anos. E ele cumpriu essa pena de 18 anos lá. Quando ele chegou aqui no Brasil, também é crime aqui no Brasil bater na Verônica. Só que a pena aqui no Brasil é de 4 anos. Então Joel já cumpriu. Agora, se fosse o contrário, Joel bateu na Verônica lá, porque lá tava na Black Friday. Bater na Verônica lá tava de um dia de punição. Joel aproveitou, deu uns 18 cascudos na Verônica. E aí, quando o Joel chegou no Brasil, bonitão, malandrão, achando que estava tudo resolvido, viu que aqui a pena dele era de 4 anos. Ele falta cumprir ainda 3 anos, 11 meses e 29 dias de pena. Conseguiram pegar aí? Então, é o que eu falo para vocês. Aqui, vocês vão ver, ó, pena, aí tem as questões da lei, né, como é que é a sentença estrangeira e tal. É a sequência dos artigos que não vai dar pra gente falar aqui, gente, porque tá encerrando o nosso tempo. Se vocês gostaram disso que a gente tá fazendo aqui, nós podemos continuar na nossa quinta-feira que vem. Nós temos a aula 6, a aula 7, a aula 8, né? E aí a gente consegue até fazer uma revisão, conversando a respeito dessas situações. Não sei se vocês estão curtindo isso e tal, vocês estão quietinho aí e tal, né? Tranquilo? Sim, beleza. E o resto do pessoal? Adriel, Amanda, Ana, Cinho, Emily, Gervan. Ok. Professor, é que eu tô mandando aquele rango agora, né? Eu tava ouvindo umas panelas bater aí, eu achei que era daqueles vizinhos aqui. Não, não era eu não, eu sou quietinho. Tá quietinho, né? E aí, o que tá saindo aí? Um rango bom então, né? Porque 8h15 já. Então, galera, ó, por hoje a gente vai encerrar aqui. Eu tenho que ir lá para nossa reunião. Espero que vocês tenham gostado aí do jeito que foi a aula de hoje. E aí, a gente continua. Nós estamos na aula 5. Deixa eu ver aqui. Falta o finalzinho dela aqui. Acaba sendo, né, basicamente isso que a gente explicou. Vai cair aqui, ó, o princípio da territorialidade, a regra, papapá, né? Então, o princípio do pavilhão, o princípio da estatalidade condicionada, e acaba que eu acabei explicando para vocês numa questão só a mesma coisa. Porque vocês vão ver agora com a informação. Tenta resolver essas questões aí, ó. Essas que são atividades, já que você teve a revisão hoje, você vai ter que entregar essas atividades. Tenta resolver agora essas 3 questões, deixa anotadinho, que aí você já tem um facilitador para que você, na hora que eu for dar a nota de vocês, eu tô pensando na questão de fazer uma somatória de todas as atividades que vocês fizeram, mais a nota da avaliação que a gente vai fazer, soma tudo e a gente divide e chega numa média aí, favorecendo a nota mais alta, claro. E aí eu só vou ver se eu posso fazer isso daqui a pouco na reunião e depois eu dou uma informação para vocês. Tá legal? Então, se nós não tivermos mais nenhuma
nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação. Vocês têm alguma dúvida, por favor? Alguém se manifesta? Então, that's all, folks. Até a próxima. Foi um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pela participação de todos, pelo quórum, né, de 20, 19 pessoas hoje. Valeu. Um abraço. Até mais.